Gravar. Alguém já saiu de novo. Tô sem áudio. Já já tive. Maravilha, Marcos. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Acho que pela primeira vez ao vivo, né? Apesar de vocês terem me ouvido bastante no, no curso. Eu trouxe um tema hoje que eu queria abordar com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá aqui. Isso. Todo mundo vendo minha tela, bonitinho? Dá um ok aqui para mim, Sim, pode ser no chat ou no áudio, tá? Vou deixar os dois abertos aqui e a gente vai conversando. Então vamos lá. Esse assunto é um assunto muito interessante, porque eu vejo, né, inúmeros colegas, e não só no Aonfor, mas principalmente dentro do Aonfor, levando casos que, na minha opinião, não eram casos para Aonfor e tomaram uma decisão equivocada que depois, para resolver, se tornou muito mais complexo, né? Então, eu quis trazer um pouquinho dessa abordagem para a gente poder discutir, né? É, essa imagem que eu trouxe aí é uma imagem interessante, porque eu tenho visto um show de horrores dentro da odontologia, na minha rotina clínica, que eu queria dividir com vocês essa noite e abrir a mente de vocês para uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Porque quando a gente fala de Aonfor, a gente está falando de maxila atrófica e de maneira geral, né? Mas hoje muitas pessoas têm levado maxilas normais para maxilas atróficas para poder resolver o caso, ou para o caso ser vendável, para o caso ser comercialmente executável, né? E eu penso que isso é um caminho complicado. Então, pensando nisso, eu queria trazer para vocês um pouquinho do show de horrores que eu tenho visto na minha rotina clínica. Desde próteses que a gente tem a flange na região anterior aqui. Opa, tô passando sozinho aqui. Próteses que a gente tem a flange na região anterior aqui. Posicionamento inadequado de implantes. Falta de osteotomia, ou seja, falta de um planejamento de que tipo de prótese vai ser feita, excesso de número de implantes, falta de adaptação de número de implantes, implantes que acabaram de ser colocados já com problemas de periimplantite, implantes que foram colocados há mais tempo e não foram ativados com periimplantite, falta de planejamento protético, levando a ideia da prótese total para o protocolo, que é completamente inviável, o posicionamento equivocado de implante, de osso, ou até situações onde estava tudo já complexo, tudo já comprometido, né? Esses implantes, e o paciente entrou numa radioterapia no começo do ano e eu não posso tirar esses implantes, eu não posso levar essa paciente para uma cirurgia. Ou situações que foram feitos implantes imediatos, que olha a condição que o implante está sendo reabilitado, ou até implantes que estão totalmente vestibularizados fora de posição. Esse pouquinho do que eu trouxe para vocês é o show de horrores que eu tenho visto na minha rotina clínica. Eu não sei se vocês têm percebido isso na de vocês, mas hoje eu trabalho muito mais com retrabalho do que trabalho, né? E isso está sendo uma nova era que eu gostaria de não ver, porque eu fico me colocando no lado do paciente. O cara pagou por isso e recebeu um baita de um tratamento mal feito, né? E quando a gente fala de taxa de sobrevida dos implantes, a gente sabe que, de fato, os implantes têm uma taxa de sobrevida alta, que ele funciona muito bem, que as marcas de implantes têm resultados, está tudo muito bem documentado na literatura. Mas quando a gente vai para a remoção do implante, a gente tem que ter um esforço muito maior do próprio dentista para conseguir satisfazer o projeto inicial do paciente. Olha essa situação com a maxila. Não tem mais maxila. E já foram tentados fazer inúmeros casos em cima desse paciente. Depois, no final da aula, eu vou mostrar esse caso clínico aí, que foi um caso clínico extremamente desafiador, porque a gente tem que conseguir resultado em cima disso. E quem está vindo, quem está sendo preparado
para a nova geração que vai assumir isso aqui no futuro, é isso que vai pegar. Porque está muita gente despreparada no mercado para os implantes, tá? E a primeira coisa que a gente tem que entender é quando condenar um dente. Quando que a gente deve saber que o dente está condenado? Quando ele perdeu ali, quando ele está mole, quando ele está quebrado, fraturado, ok, a gente já sabe, né? Só que a gente tem que pensar qual é o resultado estético a longo prazo, qual é o objetivo desse tratamento. A gente tem que pensar que eu tenho que não só colocar o dente, eu tenho que manter a estética, eu tenho que manter a função, eu tenho que manter a fonética e o principal, eu tenho que ter todos os tecidos ósseos e tecidos moles estáveis ao longo do tempo, tá? Esse é o grande ponto. Legal, Sérgio, você me trouxe essa informação, mas e aí? Como que a gente faz para definir uma coisa ou outra? E eu quis trazer esse artigo aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que eu achei muito interessante. Quem quiser o artigo na íntegra, tá aqui o QR Code dele, é só baixar, que ele justamente traz essa ideia. Os implantes dentais, eles são melhores do que o dente natural? É uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente conhece a história, né, de onde nasceu o dente até a sua falência, né? Que é o que a gente aprende na faculdade. Mas quando a gente vai fazer um plano de tratamento, a gente tem que tomar uma decisão de quando salvar e quando extrair, e se a gente vai substituir por um implante ou não. E às vezes tudo isso a gente tem que fazer uma tomada de decisão muito rápida, principalmente nos dias de hoje, que você tem lá 1 hora para fechar o paciente, convencer o paciente, explicar todo o caso do paciente e fechar, senão ele vai no vizinho, né? Apesar de eu não concordar muito que seja assim, falta-se um período de estudo, falta-se um cuidado que a gente tem que ter para com essa tomada de decisão. Porque senão vai realmente colher frutos da nossa inexperiência, tá? E às vezes, na maioria das vezes, nem sempre intencional, mas justamente pela falta de experiência. Então, quando o nosso professor na faculdade fala, não, você tem que parar, moldar, fotografar, planejar, é isso que ele estava querendo dizer. A gente tem que tomar a decisão de maneira assertiva, porque quem vai pagar o pato é o paciente, né? E pensando nessa tomada de decisão, eu trouxe alguns pontos que a gente tem que avaliar para tomar essa decisão. Quais são eles? Condição periodontal, apesar de óbvio, não é óbvio. Condição dental, presença ou ausência de papilas e defeitos associados. Tá? Por quê? Porque nesse estudo, ele fez uma comparação em 3 grupos, onde ele pegou esses pacientes que foram analisados e dividiu no grupo 1 os pacientes que tinham dentes saudáveis, né, que tinham tecidos saudáveis e que estavam ali, rígidos. Grupo 2, os dentes que tinham um tecido gengival saudável, mas que teve alguma inflamação em algum momento. E o grupo 3, onde os dentes já estavam aí com problemas de sondagem, inflamação e coisas persistentes, né? E olha que interessante essa taxa de sucesso, né? Quando ele fala de taxa de sucesso no grupo 1, foi de 99,5. Já no grupo 2, foi de 93,8, que é o grupo do dente meio duvidoso, vamos dizer assim. E no grupo 3, que é o dente já condenado, ainda assim uma taxa de sobrevida de 63%. E ele faz uma comparação em cima dos implantes, da taxa de sucesso dos implantes. Olha que coisa doida. A taxa de sucesso dos implantes ela é menor do que o grupo 2, que é um grupo que estava ali naquele meio termo, se vai ou se não vai. E a gente, às vezes, condena esse tipo de dente sem pensar nesses pontos. Eu sei que a gente vive de implante dentário, mas a gente tem que ponderar a sobrevida. E a gente tem que classificar em 2 pontos diferentes, né? O que é taxa de sobrevida e o que é taxa de sucesso, tá? No passado, a gente falava tudo em taxa de sobrevida. O que é taxa de sobrevida? É botar o implante, mesmo que ele tenha uma espira exposta, que ele tenha um defeito ósseo, que tenha uma perda de volume tecidual, o implante está sobrevivendo. Então, a maioria dos implantes estavam nessa taxa. E hoje, a gente já mudou o conceito. Hoje, o conceito é além de ter osso, além de ter tecido mole, ele tem que estar esteticamente estável e sem perimplantite, ou seja, a taxa de sucesso é diferente da taxa de sobrevida. E às vezes a gente se baseia
pelas tomadas de decisões erradas em cima desse ponto. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de sair condenando esse dente. Muito bem. Mesmo que a gente condene esse dente, a gente tem que fazer algumas avaliações que estão inerentes ao sucesso, que são, de fato, as complicações. E essas complicações, a gente tem que, basicamente, dividir elas em dois blocos. Os fatores biológicos, que estão associados a uma periimplantite ou alguma infecção localizada, e os fatores técnicos, que estão associados à fratura de prótese, fratura de parafuso, fratura de implante, fratura de tábua óssea, coisas desse sentido. Então, isso não vai deixar de existir. Então, quando você condena um dente, você tem que saber que isso também está associado. E aí eu pergunto a vocês pensam nesse ponto na hora de fazer a tomada de decisão de vou extrair ou vou manter esse dente? Hoje chegou uma paciente aqui na minha clínica, ela veio com a ideia totalmente de, não, vou fazer protocolo, quero protocolo, protocolo. Eu olhei clinicamente e falei, puxa, isso aqui não está com cara de ter condição de ser um protocolo, né? Seria praticamente uma mutilação. Não, mas eu quero porque eu vou vir com a ideia de que eu vou fazer um implante, porque eu não aguento mais a vida inteira no dentista, eu vou fazer o protocolo e acabar os meus problemas. Falei, opa, pera lá. Se eu entro na onda desse paciente, eu condeno esses dentes do paciente, tentando agradar ele, e depois eu arrumei um baita de um problema. Porque ele acha que o dente é a solução, o implante é a solução dos problemas dele. Só que eles esquecem desses fatores técnicos associados e os fatores biológicos associados. Porque ele desconhece. E quem vai pagar esse preço? Você, cirurgião dentista, que está aí tomando a decisão. Porque perante ao código de lei, você é o tomador de decisão e responsável pela tomada de decisão, e não o paciente, porque ele é leigo. Então tem que ficar atento a esse ponto, tá, gente? Vamos tomar, não ser influenciado só pelos pacientes. Temos que entender isso. E quando a gente fala de fatores biológicos, né, muitas das vezes as periimplantites estão associadas ao resultado da falha dos tecidos moles. Eu não sei se vocês todos sabem, vocês podem até abrir o chat e conversar aqui, ou abrir o áudio e falar comigo sem problema nenhum, tá? Sobre a ideia de que implante imediato tem a ideia de preservar a remodelação dos tecidos. Vocês já ouviram falar isso? Dá um ok para mim no chat, sim, não, só para eu saber como é que tá andando aí. Vamos lá. Vamos interagir, galera. Abre o áudio aí, vamos lá. Já ouviram, né, Marcos? Pois é, de fato, isso não acontece. Por quê? Porque o tecido vestibular da tábua óssea vestibular, ela é cemento dependente. A partir do momento que você faz a extração daquela tábua óssea, ela vai remodelar você colocando implante ou não. Então, hoje a gente sabe que a gente precisa pensar numa reconstrução de tecido mole, que é o que vai manter o nosso implante saudável. Vocês já viram isso na aula que eu falei de mini pilares, né? Que a gente precisa de tecido queratinizado ao redor dos nossos implantes. Justamente por quê? Porque a hora que fechar aquele colarinho de tecido conjuntivo ao redor do pescoço do teu implante, ele vai diminuir a entrada de bactéria por essa região, diminuindo assim os nossos fatores biológicos. E hei de contar para vocês, quem ainda não sabe dessa situação, existem diversos fenótipos de tecido gengival, que é inerente à extração do paciente, à colocação do implante. O fenótipo tecidual tem que ser avaliado na consulta. Então, se o paciente tem um fenótipo fino, ele vai ter que fazer uma reconstrução de tecido mole naquela região. Todo mundo está apto aqui a fazer uma reconstrução de tecido mole? Ou vocês acham que é só colocar o biomaterial lá dentro que vai tudo se manter estável? Se ele tiver um fenótipo de tecido conjuntivo grosso ou espesso, ok, talvez você não perceba essa remodelação da parede vestibular. Mas se você não tiver, você vai estar associado a essa situação aqui, do ponto de vista C aqui, ó, onde houve uma retração de tecido mole. Devido a quê? A trauma de escovação? Não necessariamente. Devido a outros fatores, como, por exemplo, o fenótipo do tecido. Então, por isso que hoje a periimplantodontia está na crista da onda. Porque é em cima desses pontos que eles avaliam
a junção desses três pilares, pério, prótese e implante. Hoje é impossível pensar que a gente vai conseguir resultados expressivos sem pensar nesses três pilares, tá? Segundo ponto, após avaliar a condição clínica, a gente tem que avaliar os exames de sangue do paciente, as tomografias, as radiografias e o histórico médico desse paciente. Ah, é meio óbvio isso. É óbvio. É óbvio. A gente aprendeu isso na especialização e na graduação. Se fosse tão óbvio, por que a gente tem aquele monte de imagem que eu vi ali inicialmente? Eu vejo em inúmeros grupos de WhatsApp os colegas ficando na dúvida quanto o paciente irradiado, quanto o paciente que faz uso de bisfosfonatos, se o paciente tem uma vitamina D baixa, se o paciente tem um residual ósseo, mas a parede vestibular tem um defeito, que tipo de defeito que é esse defeito ósseo para ele colocar o teu implante? A gente faz hoje muitas cirurgias só com a radiografia. Eu não vou negar, eu também faço. Mas eu sei pensar em todos esses processos e estou com ele planejado para execução. Se você não está planejado para essa execução, você vai arrumar um problema para a tua cabeça, tá? E muitas das vezes, hoje, os nossos pacientes, eles não estão prestando mais atenção na saúde deles. Óbvio, né? As comorbidades estão aí para exemplificar isso. Mas eu quero dizer para vocês que existem estudos falando que o uso de medicamentos ansiolíticos estão envolvendo na formação, estão envolvidos na formação óssea dos implantes. Tá? Isso vai ser publicado ainda, material off que eu posso dar um spoiler para vocês, mas isso vai ser publicado em breve. Gente, ansiolítico está na água de quase todo mundo hoje em dia. E a gente não quer perder os nossos implantes, e a gente não sabe nem da onde a gente está perdendo os nossos implantes. Né? Então, esse acompanhamento está muito associado às falhas relacionadas a diabetes, às falhas relacionadas ao uso dos alendronatos, por exemplo, quando colocar, como fazer o implante, quando fazer o implante, por que motivo eu vou fazer esse meu implante, tá? Então, assim, a gente desconhece muito dos pontos, inclusive, desse histórico do paciente, né? E aí a gente faz a nossa tomada de decisão equivocada, né? Outro ponto que a gente tem que avaliar é a inserção desse paciente. E nesse artigo inicial que eu coloquei para vocês, ele faz três classificações muito interessantes. A primeira, que ele considera os dentes seguros, que seria aquele dente tipo grupo 1, por exemplo, que são os dentes que têm uma longevidade, que são de pequenos tratamentos, de repente uma classe 1, um enxerto gengival vestibular, uma coisa nesse sentido, tá? Ele considera dentes seguros. O dente duvidoso são aqueles dentes que precisam de algum tipo de tratamento adicional. Por exemplo, uma reconstrução, um pino, ou tem uma cárie extensa, ou tem uma lesão de furca, que precisa ser um cuidado, e ele tem uma perda de inserção maior do que 50%, 50%, em torno de 60%. Ou seja, aquele dente que tem 40% de inserção óssea. Esse dente é o dente duvidoso. Mas lembra naquele primeiro slide que eu passei para vocês disso aqui? Ele é duvidoso, mas ele tem a mesma taxa de sucesso de um implante quase. Então a gente tem que pensar, será que eu tenho que condenar esse dente ou será que eu posso preservar esse dente? Eu posso acompanhar esse dente? Né? Será que eu vou para uma cirurgia paraendodôntica ou eu posso colocar já a extração do implante ou eu faço o implante imediato já que eu tenho uma lesão periapical associada, por exemplo? Né? Então esse é um ponto. E o outro ponto seria os dentes realmente condenados, né? Que já não tem menos de 40% de proporção. Então, olha que interessante. Essa informação, baseada num artigo científico, é que faz a gente tomar uma decisão interessante. Poxa, eu extraio ou não extraio esse dente? Vale a pena ou não vale a pena? Esse dente tem uma condição de se manter a longo prazo ou ele vai me causar algum problema? Tá? Então, a gente pode usar essa classificação para fazer essa tomada de decisão. E depois da tomada de decisão feita, né, poxa, eu vou extrair esse dente, eu vou extrair toda essa boca para fazer o protocolo que seja, eu tenho que fazer o planejamento reverso, tá? No curso a gente não fala muito de planejamento reverso, porque eu particularmente na minha clínica não faço muito planejamento reverso dos casos totais. Eu faço dos unitários quase que 100% dos casos. Mas dos casos totais eu faço muito pouco. Por quê? Porque eu tenho uma vivência, eu tenho uma experiência, eu sei como fazer, eu sei como corrigir.
eu tenho essa visão, mas eu não ensino assim na grande maioria dos colegas, principalmente nos cursos clínicos, né, nos cursos práticos. O ideal é que você tenha um planejamento reverso para você entender aonde vai ter o cantilever, para você entender onde tem a sua osteotomia, para você entender o zenit daquele implante unitário, para você entender qual o tipo de angulação que você vai utilizar, qual é o mini abutment que você vai utilizar, se você vai colocar ele mais vestibularizado, mais para dentro. Tudo isso, quem define é o guia cirúrgico, é o planejamento reverso. É começar pela prótese para ir para a cirurgia. Por que eu não falei para vocês que a osteotomia ela é um procedimento pré-protético para a prótese? Então não tem como você desassociar isso. A vivência clínica vai ajudar muito a vocês entenderem isso. Tanto é que no curso eu mostrei para vocês uma forma de fazer. Mas a melhor segurança para quem está começando é o guia cirúrgico, não tenha dúvida, tá? E aqui eu vou trazer o ponto que eu falei para vocês, né, sobre a taxa de sucesso de um implante, que ela está associada, e de taxa de sucesso é diferente de taxa de sobrevida, eu já expliquei isso para vocês, tá? A taxa de sucesso está ligado, associado a uma tríade. A gente até brincou no mestrado, a tríade sagrada. O que, que essa tríade sagrada traz para a gente de informação? Primeira coisa, vamos falar aqui de unitário, mas pode ser para protocolo, tá? Quando a gente fala de anatomia dos tecidos duros periimplantares, é o seguinte: eu condenei esse dente. Qual é a minha espessura vestibular? Eu tenho rebordo residual para colocar o implante imediato? Eu tenho defeitos associados? Eu consigo colocar esse meu implante no momento da extração? Não, eu não consigo, porque tem uma anatomia variada, tem um defeito associado, eu tenho uma fenestração, eu tenho falta, enfim. Você tem que avaliar todo esse tecido ósseo e periodontal que eu falei para você lá no começo da aula, que a gente tem que sondar, ver se o tecido é fino, se o tecido é grosso, tá? Tem que avaliar esses pontos, principalmente o ponto ósseo, tá? Passou isso, o outro ponto principal, gente, é o posicionamento desse meu implante. Se eu estou falando de implante unitário, é inegociável esse posicionamento tridimensional. Ah, Sérgio, eu tenho um defeito ósseo aqui, eu preciso colocar esse meu implante nessa posição. Mas não tem osso, então reconstrói para depois você colocar o teu implante. Diferente do protocolo. O protocolo, ele aceita essa margem de erro, esse reposicionamento do implante em alguns outros locais, que você não precisa colocar ele na posição 3D ideal. Só que você tem que ter uma correção protética para tal. E se você não tem, dançou do mesmo jeito. Então, o posicionamento do teu implante é fundamental para que você consiga colocar o teu implante. E quando você faz a avaliação da estrutura óssea, é justamente pensando nisso aqui, ó. Eu tenho ponto de ancoragem para colocar esse meu implante, e se ele vai travar, que eu posso pensar em fazer uma provisionalização imediata, também é outro ponto a se pensar, tá? E isso tem a ver com o planejamento reverso associado. E por último, não menos importante, a anatomia dos tecidos moles, tá? É a sondagem. Por que essa sondagem? Lembra que eu falei? Se você tirou o dente, você vai ter remodelação dos tecidos, tanto dos duros quanto dos moles. E se você tem um fenótipo fino, você está associado a uma problemática que você tem que reconstruir. E se você reconstrói previamente, a chance de ter um problema maior no futuro é menor, tá? Galera, até aí tudo bem? Meia horinha de aula já. Como é que vocês estão aí? Dá um ok no chat aí. Se quiser abrir o microfone para trocar alguma ideia por hora, vamos lá. Senão eu vou dar sequência. Tranquilo? Pode dar sequência. Ah lá, mandou um chat aqui. Tudo certo. Boa, Carol. Valeu, Felipe. Vamos lá. Então vamos dar sequência aqui. Outros pontos a serem avaliados, né? Além do exame clínico, a sondagem, a avaliação radiográfica e tomográfica, é o quê? A espessura, a altura e integridade da parede óssea vestibular, tá? Essa parede óssea vestibular é o quê? É aquilo que eu falei. Se eu tenho uma fratura que eu vou fazer extração, condenação, esse osso vai sumir. Se ele vai sumir e eu não fizer uma reconstrução vestibular, o que, que vai acontecer? A exposição daquelas espiras se eu tiver um fenótipo fino, tá?
a espessura e a altura do osso palatino, acabei de falar. Por quê? Porque se eu tenho esse osso reduzido por uma anatomia do paciente, uma variação anatômica, eu não tenho como colocar no implante imediato. Então, eu tenho que reconstruir para depois colocar. Gente, a altura de crista. É muito importante essa altura de crista, porque só vai ter papila se tiver crista óssea. E como que você preserva essa crista óssea? Tá? Alvéolo rebordo alveolar, altura e do osso alveolar dos dentes adjacentes, que tem a ver com a crista, a localização do naso palatino, né, que fica nessa região aqui. Muitas vezes você precisa reconstruir um dente, já tem um defeito ósseo, mas o naso palatino está nessa região aqui, e no unitário você não conseguiria resolver tudo isso daí. Enfim, todos esses pontos aqui precisam ser avaliados previamente a uma extração, mesmo que o dente já esteja condenado por uma extração. E tudo isso é que vai fazer com que você tenha um resultado previsível e estético nos seus implantes. Olha essa situação aqui. Se a gente não avalia, se a gente não tem uma mente aberta, a gente olha clinicamente para esse caso e pensa assim: poxa, eu tenho alguma perda óssea, devo ter alguma inflamação. Esse caso provavelmente deve estar ali nos 60%, 70% aí de inserção, me parece aqui, né? Teria que avaliar radiograficamente. Eu tenho doença inflamatória associada? Muito pouca. Quais são as intervenções se eu reconstruísse clinicamente os unitários, né? Aí o que a gente faz? A gente pede os outros exames complementares. E a gente vê que, ó, a inserção óssea desses dentes não daria condição de mantê-los. É um caso duvidoso. Esse paciente já não é um paciente higienizável, né? Ele já não cuidou lá atrás. E se a gente deixar para cuidar desse paciente aqui por hora, todos esses dentes vão ser condenados, né? Em breve. E aí você fica naquela reconstrução e isso daí te frustra, porque você não chega no resultado previsível, porque você tem que analisar o contexto geral do paciente. Imagina você ter que reconstruir regiões posteriores de mandíbula. Se você não tem essa habilidade, você vai ter dificuldade. E se você tem uma perda de crista, você não consegue acrescentar mais do que aquela crista te posiciona, tá? Outro ponto é, mesmo que seja a melhor indicação, mesmo que seja a melhor técnica, mesmo que o protocolo seja o melhor caminho, e eu preciso o quê? Ressocializar esse meu paciente. Às vezes ele precisaria, de repente, de um protocolo duplo, ou daria para fazer unitário, mas ele não tinha condição financeira. Então a gente tem que pensar o quê? De repente, manter a própria percepção desse paciente, corrigir inicialmente uma arcada para depois pensar na outra e assim levar, mesclar o que a gente tem de tratamento para dar condições para esse nosso paciente. E não simplesmente sair tirando esses dentes e fazendo um protocolo inferior e uma PT, que poderia ser feito nesse caso, por exemplo. Né? Então, a gente tem que pensar nas tomadas de decisão. Olha essa situação aqui que eu vou fazer a gente pensar agora. Esquece a parte de baixo, tá? Parte de cima. O paciente tem uma coroa unitária, uma fixa aqui que está ok. Do lado de cá, lesão, 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 pino, raiz fraturada, pino desadaptado. Quais seriam as possibilidades? O que vocês indicariam já de cara? Manda aqui para mim no chat. Qual seria a primeira opção de tratamento de vocês? Vamos lá, pessoal. Tem bastante aula ainda pela frente. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Escreve aqui para mim no chat. De bate pronto, tá? Qual seria a primeira indicação de tratamento para vocês? Vocês pensariam em reabilitar esses implantes com implantes unitários ou de repente já iriam para técnicas de ancoragem, por exemplo? Tá todo mundo com sono, né? Ninguém quer me responder. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pensar nas alternativas. Como que a gente faz? A gente faz as limitações ósseas, entende a perda óssea e pensa: poxa, eu posso reabilitar esse lado aqui. Eu posso pensar em quê? Eu posso pensar em fazer um levantamento de seio, colocar os implantes nessas condições, pensar numa prótese fixa desse lado e manter o outro lado do paciente e tocar esse paciente por mais algum tempo. Pois é, Marcos, exatamente. Essa é uma possibilidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos dizer que essa seja uma realidade e o paciente não tenha condições financeiras de fazer o outro lado e esse outro lado falha num segundo momento assim que você terminou esse caso aqui.
e ele não tem condição de fazer. Olha que tomada de decisão difícil. A gente condena ou a gente mantém? Muito tem que ser de uma conversa. A gente tem que trazer as alternativas para o paciente. Olha, o tempo de tratamento para fazer isso aqui, ele pode ter uma carga imediata duvidosa, porque eu estou trabalhando numa região de lesão. As próteses fixas podem falhar no segundo momento e você tem que repetir o trabalho. Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Qual é o custo que você tem associado? Você está disposto a passar por esse processo? Ou não, não tem condição? Se você não tem condição, de repente a condição é essa: é fazer a condenação desses outros dentes aqui e levar ele para uma peça fixa. Porque de repente essa pode ser a solução mais definitiva para esse teu paciente. E como que você vai fazer isso? Trazendo as alternativas, ó. Mais barato, menor custo, bom resultado estético, funcional, não precisa de enxerto. Só que a desvantagem é que você vai perder esses dentes remanescentes que, em teoria, estão até comprometidos, tá? Então, você tem que ter essa jogada com o teu paciente, conversar com ele, olha, essas são as vantagens, essas são as desvantagens, o caminho aqui por esse é de um jeito, aqui é do outro, explicar para o paciente, né? Deixá-lo informado dos resultados para que ele não tome uma decisão, como essa paciente minha que estava aqui, de querer arrancar tudo porque os dentes estavam, sei lá, estavam com cárie, porque lascou aqui, ela é fumante, estava manchadinho, entendeu? É nesse sentido que a gente tem que tomar esse cuidado. Por que eu falo isso hoje? Porque os retrabalhos estão assim, ó, batendo na nossa porta todo dia. E olha que coisa louca. Aumenta o número de processos contra os dentistas e clínicas odontológicas, dentistas despreparados, descaso com o cliente e o mais interessante, 7 passos para processar o dentista por procedimento mal realizado. Gente, pelo amor de Deus, eu não espero que vocês nunca passem por esse constrangimento profissional. Mas, de fato, é isso aqui que eu tenho visto, gente. É esses retrabalhos por falta de planejamento, por falta de execução correta laboratorial, por querer vender de qualquer jeito e não planejar o caso. E quem vai pagar o pato disso? Às vezes você mesmo, dentista. Porque se isso aqui está rolando na internet, olha lá, fevereiro de 22, isso aqui é um pulo para cair na tua clínica. Se você não tem os seus termos de consentimento, se você não tem um contrato muito bem planejado com o teu paciente, se você não tem um preparo correto, um bom planejamento, uma boa tomada de decisão, você vai estar inevitavelmente indo para esse caminho dos processos aí, tá? Vocês já viram esse caso? Quem assistiu o caso clínico já viu esse caso. Eu vou passar um pouquinho rápido ele, porque eu quero falar dos outros dois. Mas olha lá, um caso de uma paciente que fez um protocolo bimaxilar com flanja, já dá para ver aqui que tem flange, e a queixa dela era só esses dois dentes que soltavam diretamente. E ela não tinha uma condição financeira de falar, eu posso ter que refazer o caso. E ela já estava ali com aquela prótese provisória dela. Radiograficamente eu olhei e falei, eu acho que os implantes estão bons, tal, vamos pensar em fazer essa prótese. E aí quando eu fui para limpar o caso, olhar o caso, eu vi que esses implantes estavam estranhos, né? Eu apoiava aqui todo mundo meio fora. Só que eles já estavam há 2 anos em função. A hora que eu pedi a tomografia, isso também é um respaldo jurídico, esses implantes totalmente fora de osso, gente. Olha isso aqui, ó, implante voando. Eu fiquei doido com isso, porque eu falei assim, poxa, eu não consigo usar nenhum dos implantes, mesmo que eu quisesse. Por quê? Porque a partir do momento que eu peguei para mim esse filho é meu e eu vou responder judicialmente pelo caso que eu continuei, não que o dentista fez, porque eu assumi o caso e não corrigi o caso, né? E aí, beleza. Esse foi o caso, já tinha convencido a paciente de trocar, entramos, eu coloquei ela em curso, olha essa situação. Todos os implantes fora. Até o que não estava em função estava perdido. Tiramos tudo, limpamos tudo. Quem mexe com retriever vai entender no próximo caso clínico que eu vou trazer aqui. Não é simples, parece fácil, mas não é. Tá? A remoção desse dente. Olha aqui, tinha até osso ainda preso nesses implantes aqui, coisa doida. E esse foi o residual, né, que a gente ficou do caso. Eu utilizei o óleo Ozon aí para dar uma desinfectada e ajudar na reparação tecidual, né? E aí fomos para a execução do caso. Poxa, Sérgio, mas você tirou as espiras vestibulares para colocar no palato. Sim, as espiras vestibulares elas estão muito parecidas associadas às técnicas do zigomático, né? Que também é uma complicação que a gente tem.
Mas, já quando a gente fala desse tecido palatino, a gente tem um tecido bem conjuntivo, bem espesso. E aí é o ponto que eu levei para vocês pensarem. Quando você tem tecido conjuntivo espesso, a chance de problema é menor. Não que a estética vai ser 100% resolvida numa parte vestibular, por exemplo. Mas numa região palatina, não é nenhum problema. A literatura já fala que a gente pode usar. Olha lá, 10 milímetros de exposição de espiras aí nos implantes. E aí a resolução protética, sutura, moldagem, 5 dias de pós-operatório, 15 dias de pós-operatório. Olha a diferença tecidual que a gente tem aqui em comparação ao caso inicial. Eu até poderia ter menos espiras expostas no primeiro momento, mas olha essa qualidade tecidual ao redor do mini pilar. Qual é a chance de entrar um infiltrado bacteriano aqui e colonizar isso aqui? É menor. É menor do que um tecido fino. A gente tem mucosites associadas? Muitas vezes sim. Mas eu tenho espiras expostas? Não. E sabe por que tem esse problemaço aqui, ó, que nunca que melhora? Olha a diferença aqui, ó. Olha aqui embaixo a resposta, ó. O biofilme aqui. Porque a cidadã não é uma paciente que faz uma boa higienização, por mais que a gente faça o cuidado. Olha a prótese dela. E eu tiro essas fotos para documentar, manter o prontuário do paciente. Ó, a gente faz a orientação, a gente chama o paciente, a gente mostra para o paciente e eu fotografo. E olha a condição da prótese ter higienização. Eu tenho até uma canaleta aqui, ó, para que o paciente possa fazer a higienização. Só que aí não depende da gente, né? A gente não consegue higienizar o paciente na casa dele. Mas, mesmo com todos esses problemas, ainda temos resultados previsíveis, tá? 5 meses da parte radiográfica e aí 1 ano de acompanhamento, ó, sem perda óssea marginal. Então, para mim, eu vejo isso aqui como sim um sucesso e não uma taxa de sobrevida, certo? Como estava anteriormente. E aqui o antes e o depois do caso, tá? Até a parte protética mudou, o sorriso da paciente mudou, né? Muito bem. Aqui começa os mais avançados aí, que eu acho que é bem legal aí, que vai ser o próximo passo, que vocês que agora que dominarem a técnica do on-for vão começar a ir para esse caminho, né? Que é os casos mais limites. Veja esse paciente, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 implantes e estava de overdenture. Olha lá, ele estava de overdente, ele tinha uma queixa estética, que ele não estava feliz. Mas, ó, tem comorbidades, não fumante, saúde boa, estável. Cheguei para ele e falei, olha, é um caso complexo, ó, eu tenho um avanço aqui do seio maxilar de ambos os lados, que biomecanicamente eu não vou, mesmo que eu incline esse implante, eu talvez não tenha uma resolução 100%. Vamos ver isso na tomografia? Maravilha. Levamos para o software, para o Blue Sky, fiz o planejamento protético, com a opção A, com a opção B, via espessura, a gente consegue medir a densidade óssea, medir a altura, medir o limite entre o seio e o maxilar, o quanto eu consigo inclinar, onde vai estar a emergência protética. Veja que a emergência protética do implante inclinado ainda é melhor que a do zigomático. Tá? Eu vou contar um spoilerzinho para vocês aqui, ó. Se eu pegar essa emergência protética do meu implante zigomático e jogar ele para cá, na mesma direção aqui, opa, volta, 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 volta. O meu implante inevitavelmente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai subir. E se ele vai subir, ele vai sair aqui em cima, ele vai ocupar toda a parte do meu zigoma. Se eu perder esse caso aqui, o que que eu faço? Eu tenho que puxar daqui, ó. E aí esse implante está aqui no meio perdido, não consigo mais. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e planejar isso aqui. Hoje é impensável. Esse software aceita escaneamento. Você pode pegar o STL, associar ao Daikon e fazer. Você pode transformar esse Daikon no STL, imprimir e fresar. Eu estou aqui com um casinho. Deixa eu ver se vou abrir minha câmera aqui, ver se eu estou mostrando certinho. Tá aparecendo minha câmera aí? Alguém me dá um ok sim? Não, porque para mim aqui não está aparecendo. Aqui, foi. Olha lá. Olha esse caso aqui, um caso de extrema atrofia maxilar. Eu estou aqui, ó, com esse biomodelo na mão para quê? Para eu poder treinar no biomodelo, para eu poder fresar corretamente antes de executar o procedimento. E aí está dentro de um planejamento adequado para o meu paciente, tá?
Esse implante foi planejado em cima da classificação do conceito Zaga, tá? Do professor Aparício. Esse conceito Zaga chama Zygomatic Anatomic posição do implante baseado na anatomia do zigoma. A tradução é essa, tá? Eu não vou lembrar agora o conceito correto. Zygomatic Anatomic... Ah, não vou lembrar. Depois eu posso achar para vocês e passar direitinho o nome, tá? Eu vou falhar nisso aqui. Estou trabalhando há 15 dias direto, minha cabeça está meio fora do eixo. Mas vamos lá. Quando você tem uma anatomia do osso mais para dentro, ou seja, aquele paciente mais bojudinho e o zigoma é mais para dentro, inevitavelmente seu implante vai passar meio dentro do seio. Quando você tem esse zigoma indo mais para fora, mais protruso, o implante pode ir para a técnica exteriorizada. E aí também depende do rebordo. Então, essa zaga 0 até o zaga 4 é o quanto esse implante está para dentro ou para fora do osso, baseado na anatomia do zigoma. Tá? E foi em cima disso que a gente fez o planejamento. E eu trouxe essa cirurgia para vocês. Olha lá. Eu fui com o plano A e o plano B. Quando a gente vai fazer um caso de zigomático, por exemplo, eu não falei para vocês que eu tenho que ter tecido para vestibular? Olha meus implantes mal posicionados com tecido de biotipo fino. Então eu tenho que levar inevitavelmente esse tecido queratinizado do palato para vestibular. Porque senão eu vou falhar também. Eu vou pôr meu zigomático, meu convencional aqui que seja, e eu vou ter uma exposição, uma fenestração nesse implante. E acreditem, pasmem vocês, todos os implantes estavam extremamente ósseo integrados. O que me leva a um baita de um problema, tá? Então a gente tem que fazer o quê? Tem que cuidar desses tecidos. Eu tenho que fazer o descolamento, a liberação desse tecido sem rasgá-los, apesar de ser inevitável isso, né? Por quê? Porque na volta do meu tecido, eu tenho que proteger o meu novo implante. Eu tenho que cuidar, senão eu vou ter um problema associado, tá? A liberação do retalho, né? A liberação dessas fibras musculares que estão ali inseridas no periósteo, o próprio periósteo, inclusive, se não for trabalhado com cuidado, você vai ter um problema no futuro, né? E eu, particularmente, vocês estão vendo que eu não fiz nenhuma relaxante nesse momento ainda, né? Eu gosto de ir passo a passo na cirurgia. Eu não vou logo de cara, já vou lá, extraio tudo, já faço incisão. Tal. Tem gente que faz assim, não está errado. Mas eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de criar o passo a passo, porque eu penso que menos intervenções no meu paciente, mas o suficiente para que eu enxergue o caso, é o meu ponto-chave da execução, tá? E aí eu gosto de enxergar. E para enxergar, a gente tem que fazer as suturas, amarrar o palato, elevar, liberar esse periósteo. Eu vejo muitas cirurgias nos nossos alunos, onde está aquela cirurgia toda sanguinolenta, que o aluno não enxerga nada porque anestesiou mal, porque não controlou a saúde do paciente, tá? Olha aqui, aqui eu enxergo o tecido ósseo, né? E aí eu vou fazer a minha remoção dos meus implantes com o retriever. E acreditem vocês ou não, dos 9 implantes que eu removi nesse paciente, esse primeiro implante que eu removi foi o único que eu consegui remover com o retriever sem fraturar. E aí nos outros eu já vim com a trefina, diminuindo a resistência óssea para poder remover eles e não causar maiores danos ao tecido ósseo. Mas, gente, todos os implantes fraturaram. Quando você lança a mão da trefina, a gente está criando um buraco maior. E como que a gente vai resolver esse caso depois? O meu plano A, B ou C já falhou. E aí que a gente tem que lançar a mão das nossas técnicas de ancoragem. E aí que a gente tem que entender muito bem a anatomia para tomar a decisão correta. Só que, se a gente não tem o preparo, se a gente não tem o que está acontecendo, na hora da cirurgia você passa sufoco. E você se assusta. E você não sabe como continuar. E aí começam os retrabalhos. Tá? Olha aí. Eu tive que remover como se fosse um dente. Por quê? Porque eu queria preservar essa estrutura. Olha aqui, eu tinha ainda um residual aqui no posterior aqui. Olha lá a fratura do meu implante. E além de tudo, eu não falei que isso aqui é uma cirurgia pré-protética, eu preciso regularizar esse meu osso. Eu preciso manter o platô estável para conseguir pensar numa prótese definitiva. E eu ainda não fiz nenhuma relaxante nessa situação. Eu fiz só uma aqui anterior, porque eu queria diminuir a tensão dos tecidos, tá?
Olha a dificuldade que eu tive para remover esse implante. Maravilha, ele saiu. Olha o tanto de osso ao redor daqueles implantes. E agora é a hora de regularizar, tirar os tecidos, limpar tudo e começar a entender o que eu tenho de osso residual, sempre protegendo os tecidos moles, ó, sempre protegendo. Olha meu Minnesota aqui todo arrebentado. Por quê? Porque a gente tem que proteger, tem que cuidar, limpar, curetar todas essas fibras, lavar muito bem, manter esses tecidos hidratados, remover esses periósteos. Isso é o preparo da cirurgia. A cirurgia não começou ali ainda, né? Ela vai começar agora. Aí agora é a hora de tomar a decisão. Poxa, eu vou colocar o meu implante aqui baseado naquele ponto, a hora que eu freso, tá saindo aquele pouquinho de osso, eu sei que eu estou na posição correta. Eu vou checar o meu antagonista, é a hora de colocar o meu guia multifuncional para ver se eu posso fresar mais para trás, mais para frente. Eu avanço aí agora a profundidade do meu implante para dar sequência. Sempre que eu vou trabalhar com zigomático, eu ganho o jogo, porque os mais difíceis são fazer os anteriores, porque ele tem uma báscula muito grande e, na maioria das vezes, ele está próximo à órbita. Muito depende da anatomia do paciente. Mas se eu conseguir colocar os dois anteriores, os dois posteriores são mais simples de serem resolvidos. Então, por isso que hoje eu começo sempre colocando os meus implantes anteriores ao invés dos posteriores. Justamente por esse ponto. É mais fácil eu resolver o zigo posterior do que o zigo anterior. Tá? Não é uma regra absoluta, mas é uma forma de pensar. Tá? Não adiantaria eu colocar meu implante totalmente dentro de osso aqui, porque aqui, vestibularmente falando, eles estavam mal posicionados. Então, eu tinha que trazer esse implante um pouco mais para trás. Tá? Olha aqui uma trinca associada. Tá? Por sorte, não teve nenhum problema, o implante travou, mas tem uma trinca associada aqui. E aí eu estou visualizando a anatomia. Olha lá o meu pilar canino presente. Poxa, vamos otimizar. Para que ir para o zigo aqui? Eu sabia que o seio estava limite aqui, mas eu fui o quê? Sondando. Né? O professor Marcelo fala muito isso, né? A sonda lança. Eu vou com a sonda sentindo a densidade do osso. Eu já não freso de uma vez. Aqui no vídeo está acelerado, mas normalmente eu vou sentindo com a broca lança ou com a broca 2.0 a profundidade. Eu sondo antes de ir para a próxima broca. Porque essa sondagem é que me dá certeza de que eu estou no caminho certo ou não. Eu não preciso fazer grandes janelas ósseas para entender isso. Quem fez endo sabe que você vai sentindo. E se você está numa densidade óssea adequada, você não vai ter um implante que não travou. Você vai travar muito. Olha o travamento desse implante. Né? Conseguir uma estabilidade boa com poucas espiras. Aqui a gente já sabia que ia ter cruzigo por causa do avanço do seio. E olha lá, é um olho no peixe e outro no gato. Eu tenho meu rebordo e meu acesso lá em cima. Só que eu já faço o ataque certo, por quê? Porque eu planejei isso aqui. Tá? E mesmo planejando, existem as dificuldades técnicas do zigomático, de você acertar os dois pontos. Quando você vê osso na ponta da broca, você já sabe que você está no caminho certo. Né? O legal é você fazer o descolamento da membrana, mas muitas das vezes não é possível. Né? Ela acaba rompendo, mas se romper aqui em cima também não é um bicho de sete cabeças. Né? E aí você vai fazer a sequência de fresagem correta. Por quê? Porque você entendeu tudo aquilo que você planejou. Você tinha um GPS na mão. Olha lá a membrana que bonitinha descer na hora que o paciente aspira. Né? Inspira, aliás. Aí fazendo a escolha na medida correta do implante, ainda não se tinha o implante Zigoma S, né? A gente trabalhou com um Zigoma convencional de 4 milímetros de espessura, e o sonho de todo dentista era que tá o PPP, né? Que trava o implante. E aí a gente vai com a chave cebolão, que é uma chave que aguenta mais torque, apesar de tudo tem que ser controlado, deu por volta dos seus 60 newtons de torque. Chegamos aí no objetivo final, né? Que foi a estabilidade primária, e aí o jogo tá ganho, né? Aí é só colocar os mini pilares, trazer os tecidos moles para o local e fazer a resolução do problema. Tá? Aqui estava mostrando o processo de escariação para poder entrar com esse mini pilar de 45 graus. E olha lá, ó, o meu tecido queratinizado ao redor do mini pilar. Essa estratégia é fantástica, é vestir o mini pilar para você manter o tecido ósseo. Né? Já falei isso em aula, olha que legal. Você usar essa chave para travar o cap dos mini pilares para que ele não fique soltando. E o polígono aqui, ó, definidinho. Tecido queratinizado aqui. E aí é só, né, só suturar e dar sequência. Eu não vou ter foto aqui do final, porque esse vídeo, deixa eu dar uma adiantadinha aqui, ver se tem. Olha lá, fechando as comunicações que tinham anteriormente, tentando trazer o tecido para todo o local aqui. E olha lá a sutura final, ó. Infelizmente eu não tenho acompanhamento desse caso,
mas eu sei que a paciente está bem, que era paciente de uma clínica de uma colega, e eu tenho contato com ela até hoje, então a gente sabe que o paciente está bem, mas eu não tenho as fotos do caso. Muito bem. Resultado da tomografia, muito próximo do que aquilo que a gente tinha planejado. Olha lá, ó. Olha o limite do seio maxilar aqui, meu implante tangenciano travado na cortical da fossa para poder estabilizar. Meu implante zigomático indo na parte mais baixa do zigoma. Só que mesmo assim, olha aqui, ó, falta de espaço por conta da anatomia do paciente para um próximo zigoma. Né? Então, você tem que ter o plano A, B e C ali na manga. Ok? Ó, o avanço do seio que estava aqui, ó. E aqui ele tinha um outro implante. E aí, resultado final aí do caso. Né? Agora, olha esse caso aqui. Vai ser o último caso da noite, depois eu abro para a gente conversar e discutir um pouquinho da aula de hoje. A paciente tinha essa condição, a gente já via que tinha uma periimplantite associada, né, que já tinha problema em cima e embaixo. E essa era a panorâmica da paciente. Zero osso, comunicação com fossa nasal, comunicação com seio maxilar, comunicação com forame incisivo, ou seja, um caos nessa maxila. Bom, no próprio software a gente faz a transformação da tomografia no STL, esse em verde é o STL, né? E fica fácil da gente trabalhar. E olha a diferença de anatomia que um lado a gente conseguiu colocar dessa condição de implante e no outro a gente conseguiu essa condição de planejamento. Aqui era duplo zigo, não tinha mais o que fazer, eu tinha comunicação em tudo. Mas eu tinha o meu planejamento adequado, com medidas diferentes de implante, com posicionamento, com polígono e tudo mais. Só que o meu problema aqui nesse caso, eu estava pensando em resolver em duas etapas esse caso. Primeiro, tirar tudo, levar essa paciente numa PT e fazer o condicionamento desses tecidos, fechar essas comunicações para, num segundo momento, colocar os implantes. O paciente já estava ciente disso. Mas quando eu fui operar essa paciente, eu vi que o que ela tinha aqui, ó, tecido queratinizado em espessura, fenótipo espesso. Pensei comigo, gente, vamos tentar fazer tudo numa vez só. Uma cirurgia só para essa paciente, para que ela não sofra, né? Mas ela está ciente que talvez seja em duas etapas. Olha a minha incisão. Uma incisão pensando em manter o tecido queratinizado, mesmo que pouco, pela vestibular. Porque eu tenho o que? Zigomático aqui. O zigomático respira para fora, não é para dentro. Tá? Fizemos a remoção ainda, o último implante que tinha sido colocado e começamos o descolamento e a limpeza. Olha esta condição. O pilar canino foi totalmente embora. Aqui era seio, já estava comunicado com seio, com fossa nasal. O outro pilar canino também tinha sido ido embora, que já era seio. Ou seja, um caos que não daria mais para resolver com convencional. Tá? E aí foi exatamente o que a gente fez. Olha que caso extremamente difícil, ó. Fossa nasal aqui, aqueles dois implantes mais paralelos, porque eu não conseguia colocar esse zigomático mais deitado aqui, como eu consegui fazer aqui. Aqui a gente tentou fazer uma fresagem aqui, mas eu achei que estava muito próximo do infraorbitário. Olha o infraorbitário aqui, ó, para quem nunca tinha visto aqui, ó, tá? Mostrando o polígono. Os implantes travaram muito bem. Olha a diferença. Aqui, ó, eu tenho menos inserção desse implante, que tem, acho que, se não me engano, 16 ou 17 milímetros de tratamento de superfície aqui, e aqui entrou 100% e aqui não, tá? Aqui não é um grande problema isso, tá? Estava aqui, ó, o posicionamento do meu polígono, ó, definição do meu polígono, conseguindo uma boa emergência de estabilidade biomecânica. E aí a sutura. Sérgio, mas não ficou igual, aqui podia ter ficado melhor. Sim, podia. Mas tem horas que as situações dos zigomáticos não deixam a gente fazer essa condição. E a gente está perdendo o quê? Um pouco de cantilever. Né? Mas olha aqui, ó. Olha a manutenção dos tecidos moles aqui, ó. Olha o tecido queratinizado ao redor desses implantes. Então a chance de sucesso disso aqui é muito grande. E aqui adeus aqueles implantes que foram colocados lá atrás. Que alguém um dia condenou aqueles dentes para colocar implantes. Né? E essa é a condição total do paciente. Olha a borda da órbita aqui e aqui. Muito próximas. E olha o próximo aqui que vai ser executado. Esse inferior. Né? Implantes retos, finos,
paralelos entre si que não vão ajudar no resultado final, tá? Então, o que eu quero deixar como mensagem final da nossa aula é o seguinte: a gente tem que saber quando fazer a tomada de decisão, quando manter, como trabalhar os nossos implantes, fazer um planejamento minucioso, olhar as possibilidades, ver o plano A, o plano B, o plano C, conversar com o nosso paciente, ter cautela ao tomar decisão. Eu vejo muito aluno falando assim, puxa, eu quero já sair fazendo zigomático, não sei o quê. Gente, zigomático é 2, 3% dos seus casos. A grande maioria, você vai trabalhar com a for standard. Por quê? Porque realmente ele funciona. Na maioria das vezes tem condições de fazer isso. Não pule etapa, domina essa ancoragem. Porque muitas das vezes a gente consegue otimizar essa maxila que você tem disponível aí antes de ir direto para um zigomático. Pensar em resolver do mais simples para o mais complexo. Eu até fiz uma postagem essa semana de um caso que era provavelmente híbrido com 2 zigomas que a gente transformou num standard com 3 implantes e um zigomático. E o caso tem 3 anos de acompanhamento funcional. É esse ponto que eu quero deixar como mensagem final para vocês, para que vocês não se frustrem como profissionais entrando aí no mercado de trabalho. Certo? Vamos abrir as câmeras aí. Vamos tirar as dúvidas de hoje. Vamos lá, pessoal. Olá, tem um xará aqui, Dr. Sérgio Paulo. Boa noite. Libera os microfones, vamos conversar, vamos se conhecer pessoalmente. Doutor Sérgio, prazer em Ô, conhecê-lo. boa noite. Boa noite. Prazer, meu. Vou te contar uma coisa. Tô- Você tem meu Hum. primeiro e meu segundo nome. Meu primeiro é Sérgio, só Pois que eu é. sou de Paula. Você é Paulo. Ó, coincidência. Estou aqui de Governador Valadares, Minas Gerais, Já tive aí perto. assistindo tua aula aí. Já tive perto. Eu fui operar em Iapu. Iapu, aqui pertinho. Já fui para lá. Vamos se conhecer Estou aí. gostando muito da tua aula. Tá gostando? Que bom, fico feliz. Alguma dúvida da aula de hoje? Não, eu achei não, muito esclarecedora, tranquilo, elucidativa, à vontade. Não me deixou dúvida, não. Deixou mais tranquilo até para poder decidir. Maravilha. Carolina, Felipe, Diego, Antenor, vamos lá, vamos abrir as câmeras, vamos falar aí, vamos lá que eu também tenho as crianças em casa, vamos se conhecer, aproveitar. Olha lá, o Marcos Barbosa aí, tá tímido. Fala Aula aí, Marcão. excelente, Sérgio. Parabéns. Obrigado, Carol. Carol já conversou com a gente antes. Essa é a segunda aula que eu estou assistindo sua, Xará. E eu vi também sua aula lá no Elton. Ah, maravilha, que legal. Pessoal, a gente tem que aproveitar esses momentos que a gente está aqui ao vivo, disponível, para realmente trocar essas ideias, aproveitar, usar o grupo para colocar os casos de vocês, que vocês tenham dúvida, coisas que vocês gostariam de pensar, né? Para a gente trocar essas informações, que esse é o grande objetivo aí da nossa comunidade. Maravilha, Sim. Marcos. Se você quiser escrever alguma coisa no chat, eu já entendi. Fica para uma próxima. Mas se quiser mandar alguma dúvida, alguma mensagem, manda aí no chat. Se ninguém mais quiser falar comigo hoje, olha lá, eu vou me despedir, porque tenho 2 pequenos lá em casa, eu estou trabalhando direto, faz 15 dias. Eu tive no Mato Grosso, esse fim de semana que passou, operando para uma colega, justamente fazendo um retrabalho. E aí eu queria descansar um pouquinho também, né? Mas estou aí. Mais 5 minutinhos, se alguém quiser Tranquilo. falar, disponibilíssimo. Sérgio, boa noite, tudo bem? Quem está É o falando? Diego aqui. Fala, Diegão, boa noite. Então, só quero te dar mesmo parabéns pela aula e os artigos que você colocou lá, depois, se você tiver como, passar para a gente dar uma estudada. Porque aí, A maioria dos artigos tinha o QR Code, eu não sei se você entrou no comecinho da aula. entrei mais ou menos no comecinho, porque eu não consegui tirar a foto do QR Code. Tá, eu vou ver se a gente sobe essa aula para a plataforma dos cursos, e aí Tá, você consegue reassistir ela e lá tem o QR Code. Porque eu até tenho os artigos, mas se eu falar para você que eu vou achar ele rapidinho, eu não vou achar.
Não, tá Não, bom. mas Não, se você me passar também, é porque eu não tirei print nem nada. Se você me passar pelo menos o print lá da tela dos artigos, eu consigo os Eu, artigos, não eu, tem eu vou pedir para o problema. pessoal da produção subir a aula, aí vocês conseguem pegar todas as informações que vocês precisam lá. E aí, se ainda Beleza, assim porque não aí qualquer coisa conseguir, a se gente ainda vai assim vocês não tirando conseguirem, dúvida. isso, se ainda assim vocês não conseguirem resolver, manda lá no grupo, que assim que eu tiver um tempinho, eu já entro lá, tento achar e aí mando para vocês essas informações que vocês precisam. Beleza, fechou. Obrigado, viu? Obrigadão, viu? Olha lá, Felipe apareceu. Boa noite, Felipe. Libera a câmera, o som aí. Deixa eu ver se eu consigo liberar por aqui. Clica no microfoninho aí que você libera o som. Não tá indo, Felipe. Se quiser alguma mensagem, manda no chat. Ah, já vi que você mandou Beleza, Sérgio. aqui. Aí, liberou seu áudio, rapaz. Liberou? Você é de onde, Felipe? Beleza, Sérgio. Eu sou de Sorocaba, São Paulo. Ah, tá aqui pertinho, pô. Pertinho, tamo junto. Maravilha. Precisar de alguma coisa, é só dar um alô. Bom, travou aqui. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Vocês têm meu contato no grupo. Fiquem à vontade para me chamar, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Obrigado e até a próxima. Sérgio, uma boa